A nossa entrevistada de hoje, ao vivo, já se encontra aqui no estúdio a presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Rádia Rayane Alencar. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Doutora Rádia, ontem a OAB realizou um ato de desagravo contra 2 juízes no Fórum Miguel Seabra Fagundes. O que aconteceu? Como é que a associação recebeu esse desagravo? Olha, poucas vezes um evento desse aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que foi a primeira vez, e a repercussão entre os magistrados do estado foi muito ruim. Nós entendemos que a OAB agiu de maneira precipitada, os eventos não aconteceram como os 2 advogados narraram, né, no site da OAB, que deu origem a toda essa repercussão. De fato, foram 2 questões bem simples. Foi um atendimento de balcão pelos funcionários, que não deu certo, que não funcionou, ou a advogada achou que não funcionou, e o outro foi uma discussão entre a juíza e o advogado na hora da audiência. Então, não eram fatos que justificassem esse ato de desagravo, inclusive dentro do próprio fórum. A magistratura recebeu muito mal, se sentiu hostilizada, a magistratura de um modo geral, não apenas as advogadas. E eu tenho um ponto ainda muito importante, é que não foi oferecida às magistradas envolvidas nenhuma oportunidade de defesa. Quer dizer, essa medida foi tomada pela OAB sem ouvir nenhuma das magistradas sequer por ofício. Então, eu acho que a entidade se precipitou e a magistratura se sentiu hostilizada com esse ato. E qual será a providência da associação? Olha, esses fatos serão apurados nas searas competentes e o que nós esperamos é que a OAB, nos fatos futuros, reflita melhor na forma, porque eu acho que ela, nesse momento, como entidade, ela assumiu uma postura de adversário da magistratura. E nós sempre fomos parceiros na construção da justiça. Juízes e advogados têm essa obrigação de construir essas pontes para prestar uma boa justiça e não de se tornarem adversários. Doutora Rádia, das últimas semanas, o corte no orçamento promovido pelo governo do Estado por meio de decreto, recorrendo ao Tribunal, ao Supremo, também ao Ministério Público, e uma questão ficou em dúvida. São 2 ações separadas do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, com 2 resultados diferentes, uma determinando o repasse integral ao Tribunal de Justiça e outra cortando realmente o repasse do Ministério Público. Por que acontece isso? Olha, da minha parte, assim, como magistrado, como jurista, eu não tenho dúvida de que o decreto do governo ele é inconstitucional. Acertou o ministro Lewandowski na decisão dele. Essas decisões, elas têm sempre um caráter precário, ou seja, um caráter que pode ser alterado a qualquer momento, porque não é o julgamento da causa especificamente. No caso do Ministério Público, eu acredito que o Ministério Público deve recorrer para o pleno do STF e eu acho que o STF deve rever essa medida, porque, de fato, não há como a gente entender o decreto de corte do Executivo como um decreto constitucional. É impossível você chegar a essa conclusão. Doutora Rádia, muito obrigada por sua entrevista aqui ao Jornal do Dia. Obrigada a você. Uma boa tarde. Uma boa tarde. O Jornal do Dia termina aqui. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.